Sequências de imagens de formas circulares de cores pretas, brancas e verdes. Tela branca com detalhes verdes. Fundo verde, círculo branco. Em letras pretas, surge a palavra documentário. Fundo se torna preto e círculo verde. Em letras brancas, caminhos da educação. Letreiro. Todos os alunos são forçados a aprender na mesma velocidade. As escolas adotam uma postura de linha de montagem, passando as crianças de uma série a outra, independentemente de terem absorvido ou não o que foi ensinado. Kai-Fu Lee, criador da inteligência artificial. Crianças brincam em balanço de parquinho de madeira. Câmera foca em pernas de crianças em passarela de madeira cercado por corda. Professora conversa com alunos em sala de aula. Nas duas últimas versões da Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, agora SAEB, segundo ano, 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental têm conhecimento insuficiente em leitura. Jânio As crianças do primeiro e secretário de segundo Educação ano, Básica, elas estão MEC. sendo alfabetizadas. Quando ela sai do segundo para o terceiro ano, nós temos a primeira perda das crianças, ou seja, as crianças começam a repetir o abandono na escola nessa fase, do segundo para o terceiro ano. Sala de aula repleta de alunos sentados em carteiras. Letreiro. 55% dos alunos do terceiro ano fundamental não sabem ler corretamente. Fonte, MEC-INEP. Enem. Apenas 50 alunos conseguem completar uma redação em 5 milhões de inscritos. O sistema que o Brasil adota, que eu chamo de instrucionista, é baseado em aula, prova e repasse. Pedro Demo, professor que tem na emérito da escola. Universidade de Brasília. Não tem nada mais. Então, o professor não cuida que o aluno aprenda. Cuida que o aluno engula os conteúdos. Se as crianças não recebem uma preparação para, na alfabetização formal, adquirirem as habilidades que são essenciais na aquisição da leitura e da escrita, se não há uma priorização da alfabetização logo no primeiro ano, as crianças vão patinar nos anos subsequentes. Muitas crianças não conseguem ser alfabetizadas da maneira adequada. Então ela começa a enfrentar dificuldades. A primeira dificuldade que ela enfrenta, que ela vai fazer, ela pode ser desestimulada a continuar estudando. Letreiro. 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino fundamental têm nível insuficiente em português e matemática. Menos de 4% têm conhecimento adequado nestas disciplinas. Fonte, Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, Quando 2017. chegam aqui Miguel Gonzalez Arroio, sociólogo. colonizadores, portugueses ou espanhóis, qual era o grito deles? Terra à vista. Era isso? Esta terra é nossa, é da coroa de Castela ou é da coroa de Portugal. Mas alguém deve ter cutucado o comandante do navio. Comandante, tem gente atrás da moita. E pelas leis daquela época, a terra era de quem nela habitava. Qual foi a resposta dos colonizadores? Não são gente. Não são humanos. Porque se não são humanos, não são humanizáveis, não são educáveis. Para que investir com professores, com escolas, para educá-los? O IDH mede anos de estudo, que a maioria acha que é inútil. Quantos anos de estudo tem um aluno que, chegando ao fim do ensino médio, não sabe matemática nenhuma? Criança escreve em caderno segurando o lápis com a mão direita. Câmera foca em seu braço. Imagem embaçada. Criança segura pipa. Eu, quando estava na escola como secretário, os professores falavam arroio. E eu começo a dar aula, olho para o quadro, encho o quadro de conhecimentos e eles ficam abrindo a boca. E não é de fome de meus conhecimentos, é de fome. Então vamos fazer uma pesquisa. Será que essas crianças não tomaram café? Às vezes nem jantaram? Primeira coisa que vamos fazer na escola, um bom café. Essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social dependem muito da escola. Então não adianta, por exemplo, nós chegarmos aqui e falarmos que determinada escola privada adota um método X, Y e as crianças ali estão aprendendo a ler e escrever. Uma coisa é a criança em situação de vulnerabilidade social. Outra coisa é a criança de classe média alta.
Se você tem interesse realmente em equalizar as oportunidades, se você tem interesse que o pobrinho tenha a chance do rico, não pode ser essa escola. Tem que trabalhar o pobre de uma maneira completamente diferente, começando por retirar o atraso dele. Então, uma bela pergunta: como é que eu tiro o atraso de uma criança que nem vocabulário tem? O que é que eu faço com ele na escola? Certamente, o que eu não posso fazer é ficar dando aula. Tem que cuidar dele, tem que conversar com ele, tem que puxar por ele, tem que começar por ele e tentar colocá-lo de maneira tal que ele possa rivalizar com o mais rico. José Pacheco, professor e fundador da Escola da Ponte em Porque Portugal. se do modo como eu trabalhava não cumpria o direito à educação, não dava a todos o direito à educação, que está na Constituição, artigo 205, eu não poderia continuar a trabalhar desse modo. Se eu continuasse a trabalhar desse modo, consciente de que estava a prejudicar alguns e a impedi-los de aprender, eu não poderia. Então, foi uma decisão ética. Precisamos de ter uma Tião lógica, Rocha, antropólogo né, e educador. onde a escola, né, ela não fosse pensada na lógica do economês, na lógica do controle, na lógica como instrumento de poder do Estado. Sabe? Pronto. Enquanto ela for isso, ela não vai cumprir sua função, que é garantir aos jovens, às crianças, a todo mundo que nela entra, aquilo que ele precisa, que é o aprendizado para viver bem, melhor, dignamente. O que eu chamo de instrucionismo é um patrimônio nacional. Ele está dentro de todos os governos, da esquerda e da direita. É interessante isso. Eles mantêm essa ideia de que a escola existe para reproduzir os conteúdos curriculares. Então o professor é deformado para fazer isso. O professor não é um profissional da aprendizagem, é um profissional do ensino. É um repetidor de conteúdo. Isso que ele faz religiosamente. Eu tive um primeiro percurso profissional individual, como qualquer professor. Dava as minhas aulas muito bem dadas, pelos vistos. Eu era vaidoso até, porque mandavam estagiários ver este professor dar aula. E eu estava convencido que fazia o meu melhor. Mas eu compreendi que havia alunos que não aprendiam, por melhor aula que eu desse. Eu perguntava porque é que eu dou boas aulas e há alunos que não aprendem. E então descobri. Se eu dou aula e eles não aprendem porque eu dou aula. Esse modelo ele precisa ser implodido. Ele tem que ser implodido porque ele já se demonstrou que ele é ineficaz. Ele já faliu. E nos países onde a educação cumpriu as suas metas, e eu estou falando de Finlândia, tá? Pergunta lá como é que funciona uma escola pública finlandesa. Tá? Não é assim nunca. Quebraram as portas, as janelas, as portas e as paredes. Quebraram a lógica das disciplinas e criaram espaços permanentes de encontro e aprendizado, onde cultura, arte, ecologia, cidadania, ética e solidariedade convivem com tudo aquilo que as pessoas precisam aprender. Prédio do Ministério da Educação em Brasília. O Brasil não faz diagnóstico, embora esteja entupido de dados. O MEC sabe isso de cor e salteado, porque ele que fabrica esses dados todos. A maioria das pessoas que estudam na escola pública não aprendem nada. 9% aprenderam matemática. Lá no Amapá foi 3%. Em São Paulo é 9%. Veja, São Paulo. Eu acho que tem aí uma pecha que nós não conseguimos mudar, que é entender que o papel fundamental da escola é a aprendizagem do estudante. Se o estudante não aprender, a escola não vale a pena. Então eu penso que nós estamos jogando fora um esforço gigantesco. Um montão de professor que vai para a escola dar aula inutilmente. Matemática, então, é um desperdício absurdo. A licenciatura de matemática está no chão. É literalmente um curso inútil. Isso está na universidade. Precisa mudar isso aí. Se você tem esse diagnóstico, você tem muita coisa para fazer. Como é que faz? Nada. Você tem que, por exemplo, mudar o professor. Estamos à espera de quê para mudar a escola? Será que os professores são cegos? Não. É a formação de professores que está errada. É o poder público que é conservador. É a cultura pessoal do professor. É a sociedade que acha que tem de haver aula. Então essa é a equação brasileira. Você não tem na escola um professor que aprenda bem. Então ele é uma pessoa que não lê, que não pesquisa, que não produz, ele não tem texto próprio.
Como é que o aluno vai ter texto próprio se o professor não tem? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos na educação chama-se universidade. A maior falha está na universidade. A universidade produz um pedagogo e, sobretudo, um licenciado que não tem como dar conta da escola. Nós tivemos, na história do Brasil, sempre grandes educadores. Acho que é o país da América Latina que mais educadores renovados teve, tipo Paulo Freire, Darcy Ribeiro e tantos outros, entendeu? Que são muito respeitados mundo afora. Mas eu acho que o Brasil nunca conseguiu se livrar do instrucionismo. Essa ideia de que a escola é feita para reproduzir conteúdo curricular. Então eu percebi que eu trabalhava no paradigma da instrução. Eu ensinava e alguns não aprendiam. Porque a aprendizagem, ela é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. Nós aprendemos pelo exemplo, aprendemos por imitação. E o professor não ensina o que diz, o professor transmite aquilo que é. Então eu tentava transmitir, e a maioria transmitia, mas mesmo essa maioria não aprendia. Fazia prova, mas esquecia. A escola está numa situação tão ruim que tem muita gente querendo militarizar. Então, por exemplo, se você perguntar o que é que se ganha com a militarização? Se você olhar o dado do IDEB, você tem uma resposta razoável. 2 pontos. Só que são 2 pontos que eu acho falsos. Porque você obtém os pontos não é estudando, não é aprendendo, é se curvando. É dizendo amém. Então eu não gosto da militarização. Acho que tem que fazer pedagogia e não segurança pública dentro da escola. Aqui, no Distrito Federal, passa o pleonasmo, há neste momento cerca de 20 e tal escolas que estão a trabalhar de modo que as vai levar a ser uma nova construção social da aprendizagem. Porque a Escola da Ponte só fez uma passagem de paradigma, da instrução para a aprendizagem. Protagonismo juvenil, empreendedorismo, autonomia intelectual e moral do aluno, não é? E aquilo que eu faço no Brasil, agora, é ajudar professores que pretendam melhorar a sua prática e aprender com eles. Sobretudo aprender muito. Letreiro, os revolucionários. Ao lado, globo terrestre em cima de pilha de livros. Do lado, porta-canetas. Estive há pouco na Índia, com Singapura, com a Austrália, com os Estados Unidos, com tudo o que é os primeiros lugares do PISA. E aquela conclusão a que chegamos é que o Brasil tem os melhores projetos do mundo, as melhores propostas teóricas do mundo. Não é a Europa, nem os Estados Unidos. Da Europa e dos Estados Unidos não vem nada de novo. É no Brasil e na América Latina. Então, aquilo que eu quero dizer em relação à avaliação é que fazer prova não avalia, mas reunindo evidências de aprendizagem num portfólio, isso sim, é avaliação. Então nós temos alguns exemplos bons aqui no Brasil e de uma coisa assim interessante, muito no Ceará. Então, em Sobral, 95% dos estudantes aprendem bem nos anos iniciais. Mas se você vem para os anos finais você já perde 20 pontos. Letreiro, robótica com sucata? Sim, é possível. Alunos e professor em pé ao redor de mesa. A professora faz gestos com as mãos, enquanto os alunos sentados observam. Aluno usa cola quente para colar objeto em pote de iogurte. Se a gente olhar também para o trabalho de robótica com sucata, que é onde eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, né? Por Débora ter Garófalo, vivenciado professora de isso por 3 anos tecnologia e da meio, Rede Estadual de Ensino de São Paulo. mostra-se que é uma metodologia de ensino extremamente eficaz e que poderia ser replicado para outras localidades. Porque comprova essa experiência mão na massa, ao mesmo tempo que traz tendências que hoje são importantes para formar os nossos estudantes, como a questão de resoluções de problema, de colaboração, mas também trabalhar as questões socioemocionais. O que daria certo a gente levar de fato aquilo que está posto como política pública e fazer bem feito. Respeitar os 200 dias letivos no ano, mas também valorizar a carreira docente, né? Ninguém consegue trabalhar se não estiver satisfeito com o seu ambiente. Investir realmente. Então a gente precisa, nós temos diversas políticas públicas já criadas que a gente precisa ter uma atenção maior para como elas estão sendo implementadas no seu dia a dia ali na escola. Eu tenho que ter no Maranhão um professor bem formado do Maranhão. E tenho que ter aqui em Brasília um professor bem formado de Brasília. Este vai atuar aqui, o outro vai atuar no Maranhão. Quem vai resolver isso não é um órgão central, é um professor com juízo. Eu acho que a gente tem Vandete que Pereira, investir na educação professora pública, do Ensino Fundamental Brasília. investir em oportunidades iguais. Né? Termos uma escola pública forte, termos uma escola pública
com ótimos professores, bem formados. Eu nem falo muito de questão salarial não, tá? Eu quero assim deixar claro que um bom professor não se faz tão somente com bons salários. Ele tem que ser cobrado, ele tem que ser avaliado e tem que ser exigido dele uma capacitação. Ser professor não é amor. Ser professor é uma questão de técnica, é uma questão de conhecimento. Eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo, né? E eu acho que a gente deslocou esse conceito para a questão de devoção, né? O professor tem que ser aquele que ama, que adora seu aluno. Então, eu acho que a gente tem que quebrar o paradigma. O professor tem que ser competente em cada uma das suas áreas. Eu acredito que a gente tem que estratificar melhor essas competências. Eu não acredito num professor que tenha uma formação única de 3 anos, que lhe habilite a ser professor da criança do maternal até o aluno de 5º ano. Tá? Eu acho que a gente tem que dividir essa formação para ser mais específica e pensar melhor a ação, a atuação desse professor. Se a gente pudesse arrumar o professor de uma maneira mais efetiva, em todos os sentidos, né? Por exemplo, também socioeconomicamente. Eu não posso imaginar que um professor possa ganhar uma miséria. O professor tem que ser uma pessoa incluída, porque um dos recados fundamentais da educação é a inclusão. Se ele é um excluído, fica incongruente, pô, fica ridículo, fica cínico. Então ele precisa também mudar isso. Os países que avançam em educação cuidam do professor, porque quem muda a escola não é o MEC, é o professor. O professor não pode ser vítima de mudança, tem que ser o protagonista. Dei aula em todos os níveis, da graduação, na pós-graduação, em todos os níveis. E um belo dia, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive uma coisa, os americanos chamam de insight, nós mineiros chamamos de clarão mesmo, né? Tem um estalo. Eu falei, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu? Eu falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Ah, mas é a mesma coisa, professor e educador são sinônimos. Eu falei, não, são coisas diferentes. Professor é aquele que ensina e educador é aquele que aprende, antes de tudo, né? E eu acho que eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para a aprendizagem. Quando me falam, se a escola da Ponte é tão boa, porque é que não há tantas quanto? Eu digo, por tua causa. E primeiro, por minha causa. É a minha cultura profissional e pessoal. É a minha cultura. Eu fui formado para trabalhar sozinho numa sala de aula. E isso não pode acontecer. Um projeto humano é um projeto coletivo. Letreiro. Escola debaixo do pé de manga. Ao lado, globo terrestre em cima de pilha de livros. Menina em cima de carrinho de madeira. Criança puxa o carrinho com corda na frente. Menino lança objeto no ar. Garoto solta pipa. Menino puxa brinquedo por corda. A primeira pergunta que eu me fiz, né, é se os meninos e meninas, se os jovens, né, podem aprender tudo que eles precisam aprender, brincando, de forma alegre, prazerosa, né, ou se todos têm que passar pela escola, que é o serviço militar obrigatório aos 7 anos, depois passou os 6. Antes disso, a pergunta que eu fiz, que iniciou o meu processo dentro da minha instituição, do CPCD, é se era possível fazer educação sem escola, ou se era possível fazer uma boa educação debaixo de um pé de manga. Eu fui viver isso. Comecei isso em Curvelo, interior de Minas, né, para onde eu fui, logo que eu saí da universidade, e eu percebia que tinha criança demais e escola de menos. E nós construímos o projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga, que comprovou-se que é possível sim aprender em qualquer lugar. Que é possível sim você fazer educação em qualquer lugar, inclusive debaixo de um pé de manga. Menina lê livro em cima de árvore. Homem segura lápis e ajuda a criança com um pedaço de madeira. Quando se fala da ponte, muitas vezes se associa à não diretividade ingênua. A criança faz tudo o que quer. A criança não faz o que quer aquilo que faz. É completamente diferente. Ela define os seus objetivos, ela constrói com o tutor, com o professor, os seus projetos, os seus roteiros. Com, não é para. A avaliação é quando ele sente que já aprendeu e se propõe a avaliar. Prova não há, porque prova não prova nada. Prova não prova, aula não ensina.
Estamos arrumados. Letreiro, Vandete Pereira inventou o WhatsApp de cartela para alunos do ensino fundamental. Ao lado, globo terrestre em cima de pilha de livros. O meu projeto, uma mensagem para você, que foi vencedor do Prêmio Professores do Brasil de 2018, me levou ao Canadá como prêmio, tá? E lá, a primeira coisa que a gente percebe é a escola pública forte. Uma escola pública, primeiro, que eu achei super interessante. A região onde você mora tem uma escola. Todo mundo que mora naquela região vai trabalhar e estudar naquela escola. Por quê? Porque os interesses políticos, sociais, econômicos são comuns. Aquelas pessoas, elas vão estudar, elas vão aprender juntas em prol daquele espaço. A escola tem que oferecer ferramentas digitais, porque isso hoje é um aprendizado necessário e básico. E para que a gente consiga incluir esses diversos atores, que são os pais, a escola, a comunidade, é preciso que a gente considere que a escola ela não é uma ilha. Ela vai além disso, é preciso abrir esses espaços. A escola tem o seu papel de fomentar ações que envolvam a comunidade, que envolvam a família. E a família por si só também tem a responsabilidade de acompanhar os seus filhos e cuidar dessa escola. Todos nós temos a responsabilidade pela educação. O mundo está sendo chamado para se pensar uma educação que não perca ninguém, não deixa ninguém de fora, que a gente recupere todos, né, na diversidade, na heterogeneidade, colocar aldeia para cuidar de todos. Só a escola, só a diretora, as educadoras dão conta dessa formação integral? Não. Envolver a comunidade e tal. Lembro de um fato que aconteceu numa reunião que eu estava. Chama quem para a diretora da escola. Diretora, não solta as crianças agora. Porque está havendo um confronto entre nós, eram os jovens ditos no crime, e a polícia. É perigoso. Depois eu aviso quando podem sair. Isto é maravilhoso. Esses jovens que pensam que são criminosos, que não têm valor da vida, são os que mais defendem a vida. Professor de cabeça baixa conversa com alunos. Crianças olham para a câmera. Em termos de proposta pedagógica, o nosso diferencial Renata é que Rezende, o objetivo diretora da escola é da promover uma Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, significativa tanto para as CAPDF. crianças como para os educadores. E como é que a gente faz isso? A gente tenta envolver as crianças, levando em conta os interesses delas na construção de projetos. Então, é uma escola que trabalha muito mais por projetos construídos a partir do interesse das crianças do que só por aulas expositivas. Eu gosto bastante Josiele Soares da porque Silva, a gente aluna, aprende 10 muito anos. mais e é um espaço livre que a gente gosta, eu gosto. É liberdade, responsabilidade, autonomia, respeito. É uma escola que tenta trazer o protagonismo das crianças também, envolvendo as crianças nos processos de tomada de decisão dentro da escola e nos problemas que estão na comunidade também. É uma escola pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mão mais velha escreve em caderno. Deixa o lápis e criança pega o lápis com a mão direita. Sala de aula. Professor está na frente da sala, enquanto alunos estão sentados nas carteiras. O Ministério da Educação não pode impor um método às escolas. Não pode impor isso que eu estou dizendo às escolas, às redes de ensino. Por quê? Os entes federados participam dos programas do Ministério da Educação por meio da adesão voluntária. Há um problema de pacto federativo, Leonardo Volpatti, de distribuição advogado dos recursos especialista da em educação. tanto para os estados e municípios. Então, hoje nós avançamos muito na questão da alfabetização do que nós não tínhamos há 20 anos atrás. No entanto, ainda falta muito em relação à distribuição dos recursos da educação. Hoje o governo federal centraliza mais de 70% dos recursos dos impostos, em contrapartida os municípios têm 18%. Eu acho que está acontecendo uma coisa em todos os níveis. Vandete Pereira, professora do Ensino Fundamental Eu não Brasília. quero o conhecimento, eu quero o papel que comprova o meu conhecimento. São dois caminhos distintos. Eu não posso estar na escola indisponível para aprender. Tá? E a gente criou uma série de liberdades que dão ao aluno a opção de estar aqui querendo aprender ou querendo apenas levar o papel para casa. Hoje, 90% das professoras são mulheres. Miguel Gonzalez Arroio, sociólogo. E são essas mulheres que estão na escola. Então, o que nós tínhamos como mínimo de tratá-las com mais respeito, por favor.
Se queremos retomar os caminhos da educação, comecemos por tratar com respeito as mulheres educadoras que levam em suas costas, com tanta dificuldade, a educação dessas infâncias, adolescências, jovens e adultos segregados. Eu fui formada Débora para Garófalo, estabelecer professora de contrato Tecnologia da pedagógico Rede com os Estadual de estudantes, Ensino de São Paulo. né? Então, exercer a minha questão de autoridade dentro de uma sala de aula. Com o passar do tempo, eu vi que uma escuta atenta, o ouvir o estudante, o amor, eles são muito mais importantes nessa relação do que um contrato realmente pedagógico, efetivo. Em nenhum momento eu deixei de exercer o meu papel como professora. Então, entender que nós estamos vivenciando esses novos tempos e que são pequenas coisas que vão fazer as grandes diferenças é importante nesse papel para ter uma educação transformadora. Tem uma chance de mudar, né? Pedro E é muito Demo, bonito professor ver, por emérito exemplo, da uma criança Universidade que de aprende Brasília. bem. Ver uma escola de periferia onde você tem um bom ambiente de aprendizagem, tem professores que cuidam bem e a escola vai bem. É possível isso não é um enigma, né? Isso é bem possível. Agora, a gente precisa cuidar disso. Educação é alguma coisa que só acontece no plural. Tião Rocha, Não antropólogo existe e educação no educador. singular. Esse é o pão do doce. Que a escola pensa educação no singular. Ela é o lugar onde se ensina. Se o aluno aprende ou não, então não é plural, não existe pluralidade. Não importa para quem seja. Se ele permanece ou não, se ele cresce, se ele dá sucesso ou fracassa, né? Ele é mais um, ele é um número nesse processo. E na educação, não, você pressupõe que é uma troca. Tem que ter pluralidade e tem troca. Né? E a gente só pode trocar o que tem pelo que não tem, né? A educação faz parte dos direitos. E direitos por uma vida justa, humana. Se não houver vida, não há nem vida, nem humana. Então tem muita coisa para fazer, mas o sistema não reage, também não está interessado em reagir, porque é muito mais cômodo ficar cuidando de aula. Então, se você falar isso para um licenciado em matemática, que ele tem que cuidar do aluno, ele cai sentado. Cuidar de aluno, eu vou dar matemática. Não existe lá no curso de matemática um lugar onde está lá, cuidar de aluno. Então, ele nunca foi professor, ele foi um transmissor de conteúdo matemático. Letreiro, o PISA, é uma avaliação mundial feita em dezenas de países com provas de leitura, matemática e ciências. O Brasil está estagnado desde 2009. 50% dos brasileiros não atingiram o nível 2 em leitura. 43% dos jovens do Brasil não atingiram o nível mínimo em leitura, nem em matemática, nem em ciências. Créditos, direção, Diogo Ramos. Produção, Jussiane Matos. Assistente de produção, Luciano Oliveira e Maíra Buani. Roteiro e edição, Bob de Souza. Som direto, Anderson Rodrigues. Iluminação, Ítalo Cândido e Tião Gomes. Montagem e finalização, Sérgio Azevedo. Videografismo, Leonardo Veloso. Imagens, Carlos Ferreira, Francisco Cosmo, Jair Brito e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Juvenal Alves e Eric Oliveira. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.